Evangelho do quarto domingo da Quaresma, ano A. João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Quando Jesus ia passando, viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu: Ele não é cego por causa dos pecados dele ou dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me mandou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou nos olhos do cego e disse: Vá se lavar no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi mandado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Seus vizinhos e os que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o cego que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. É parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei e estou vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus fez lama e curou o homem era um sábado. Aí os fariseus perguntaram como ele tinha sido curado. Ele passou lama nos meus olhos, eu me lavei e agora estou vendo, respondeu o homem. Quem fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei sobre o sábado, disseram alguns fariseus. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Perguntaram outros. E eles se dividiram por causa disto. Então os fariseus tornaram a perguntar: Você diz que ele curou a sua cegueira. E o que é que você pensa dele? Penso que é profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele e perguntaram: Ele é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como pode ver agora e quem o curou, isso não sabemos. Já é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais falaram isto porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da casa de oração quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: Prometa a Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo, respondeu ele. Que foi que ele fez a você? Como curou a sua cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Já disse, e vocês não querem acreditar. Por que querem ouvir isso outra vez? Será que vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram:
Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém curou um cego de nascimento. Se esse homem não fosse mandado por Deus, não poderia fazer nada. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, disseram eles, e o expulsaram da casa de oração. Jesus soube que tinham expulsado o homem da casa de oração. Quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Respondeu. Você o está vendo. Sou eu que estou falando com você, disse Jesus. Senhor, eu creio, disse o homem e se ajoelhou diante de Jesus. Jesus então afirmou: Eu vim a este mundo para julgar, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele e ouviram isto perguntaram: Isto quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então ainda são culpados. Palavra da salvação. A liturgia de hoje traz muitos ensinamentos de valores, começando pelo preconceito que existe na sociedade, inclusive entre os próprios discípulos que acreditavam ser a cegueira um castigo enviado por Deus. O homem foi criado para viver plena e verdadeiramente a digna condição humana. E o cego de nascença, principal personagem do Evangelho de hoje, representa o povo oprimido que não tem consciência de sua condição e vive de forma desvirtuada do fim para o qual foi criado. Ao fazer o cego enxergar, Jesus demonstra a missão para a qual foi enviado e que também é compromisso de todo aquele que nele crê, abrir os olhos do mundo para as verdades do reino de Deus, a justiça, a partilha, a fraternidade. Para realizar esse milagre, Jesus não precisava usar instrumento algum, porém, ele faz barro que simboliza a origem do homem, e dessa origem ele o traz de volta à luz. O Evangelho mostra ainda a situação de opressão em que vivem os cristãos naquela época. Para não ter o poder ameaçado, as autoridades recorrem a todos os recursos disponíveis. Primeiro tentam transformar o milagre em fraude, questionando a verdadeira cegueira daquele homem. E ao perceberem que isso não é possível, usam da lei de Moisés para dizer que não se trata de uma obra de Deus, pois o milagre se deu em um sábado, colocando desta forma a observância da lei à frente do bem da humanidade. Por fim, não tendo mais argumentos para derrubar a graça de Deus presente naquele homem, usam da força de sua autoridade para expulsá-lo do templo, no desejo de que vivesse à margem da sociedade. A cegueira lembra o afastamento e o pecado. O lavar-se na piscina recorda a imersão na água, fazendo uma referência ao batismo. E a luz simboliza a fé. Jesus é a água que lava e purifica, e todos são convidados a se aproximar dessa fonte para enxergar.
Curado por Jesus e fortalecido pela fé, o cego enfrenta seus opressores e passa a fazer parte da comunidade que anuncia a verdade, ajudando a abrir os olhos daqueles que ainda permanecem na escuridão.